Hoje nós estamos encerrando o capítulo 8º. Esse capítulo, ele começou na segunda-feira com aquela mulher, que os fariseus trouxeram diante de Jesus, colocaram ali em pé diante dele, mas é o símbolo, mesmo que ela está de pé, é o símbolo do pecador caído, que ele estende a mão no perdão e nos levanta da nossa indigência. Então o evangelho de hoje, João, capítulo 8º, versículos 51 e 59. Lá começou com os judeus querendo apedrejar a mulher e termina hoje com os judeus querendo apedrejar Jesus. Olha como eles evoluíram na dureza do coração deles, né? Essas pedras que eles apanham parecem ser o próprio coração deles, né? Estão totalmente empedernidos, estão totalmente duros. E só fazendo uma introdução pequena aqui, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Então aqui a palavra que é vida, palavra de vida eterna. Jesus ele fala isso para Marta lá no domingo, vocês estão lembrando ainda, né? Ele diz assim, quem crê em mim, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Ele é a vida, ele é a palavra que se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 14. Palavras fez carne e habitou entre nós. Também no capítulo 6 de João, 2 capítulos atrás aqui, no versículo 68, São Pedro, ele dá testemunho dessa palavra de vida. Ele fala para Jesus, Senhor, a quem iríamos? Só tu tem palavras de vida eterna. E aqui quando Jesus fala, quem crê em mim, quem guarda a minha palavra, jamais morrerá, é porque ele já está vendo na morte a vida. A morte de cruz é a vida eterna para nós. Sem essa morte de cruz, nós não teríamos esse paraíso aberto novamente para nós. Então, a morte na cruz é a passagem da vida biológica para a vida eterna. Por isso, olhando para a cruz, olhando para a morte de Jesus, nós já vimos a nossa ressurreição, a nossa vida. Morremos com Ele, para o pecado e ressuscitamos com Ele para a vida. Se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. É assim que São Paulo nos catequiza lá no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no versículo 11. Se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. A morte de Cristo é a nossa vida eterna. E aí os judeus, endurecidos, vai dizer, mas agora nós sabemos que tens um demônio, porque nem 50 anos tens, Aliás, perdão, que eu estou voltando lá no Abraão, Nem 50 anos tem, diz que viu Abraão. Não, nosso pai Abraão, ele morreu, és maior do que ele. Quem pretende ser tu? Então o que me chamou mais atenção hoje foi essa pergunta dos fariseus. Quem pretende tu ser? Eles não vê Deus presente naquele homem que está diante deles. Só vê um humano. Não vê que é um Deus que se encarnou. Meu Deus. Parece que está redundância aqui, mas eu estou dizendo, meu Deus, como pode Deus na minha frente eu não reconhecer? Esse risco ainda hoje nós corremos. Ainda hoje nós corremos, Deus está diante de nós e nós não reconhecemos. Então veja bem, Abraão e os profetas morreram e você está querendo ser maior do que eles. Quem pretende tu ser? Então hoje nós, na nossa fé também fraca, nosso coração também endurecido, nós costumamos dizer isso. A gente fala de um relacionamento profundo com Jesus. Ficamos encantados com suas palavras. Testemunhamos milagres dele em nossa vida. Oferecemos a ele nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Mas quando ele pede alguma coisa de nós
nós também voltamos e perguntamos: quem pretende ser tu? A gente vê isso, né? Pessoas numa profunda comunhão com Deus, mas só na casca, como os fariseus, só na aparência. Fora os fariseus pareciam bonzinhos, profundos seguidores da lei de Deus, profundos conhecedores da lei de Deus, mas por dentro só dureza de coração. Então também quando Jesus nos pede para deixar a vida de pecado, nós também perguntamos: quem pretende tu ser? Quem é esse padre? Quem é essa igreja? Né? Que igreja que nada? Que Deus que nada? Nesses dias a gente tem visto até essa desobediência de alguns. A igreja fala e eles não escutam. A igreja ofereceu todos os meios de manter essa comunhão com Deus, indulgência plenária, né? A comunhão espiritual, né? Pede que faça a transmissão, né, das Santas Missas para que as pessoas... Ainda tem gente aí que quer na desobediência, até ataca a igreja, se brincar. Então temos que ter muito cuidado com isso, para não repetir o mesmo erro. Eles estavam fazendo a história, nós já conhecemos a história. E mesmo assim, nós agimos com dureza, né, diante de Deus. Quem pretende ser tu? Quem pretende? Né? Precisamos reconhecer em Deus, reconhecer, assim como Jesus está fazendo um esforço para levá-los a reconhecer que Ele é um enviado de Deus, como o versículo 18 lá do prólogo de João, o capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que veio, né, aquele que foi enviado, aquele que está voltado para Deus, ele conhece Deus. Ninguém jamais viu o Pai. Jesus é que vê o Pai e Ele ensina. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E é preciso crer, é preciso aderir, né, a Ele. Antes que Abraão, agora que eu cheguei aqui onde, né, lá no início, era Abraão e os profetas morreram. Quem você pensa que é? Você não vai morrer também. Né? Quem crê em você jamais morrerá. Mas agora, antes que Abraão fosse, eu sou. O nome divino de Jesus. Aqui no finalzinho. Então aqui lá no livro do Gênesis 22, versículo 7, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, e Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus providenciará o cordeiro. Por isso que Abraão exultou por ver o dia de Jesus e viu. Por isso que antes que Abraão existisse, ele era. Por isso que Abraão viu. Porque Abraão seguiu encorajado. Abraão seguiu motivado por uma fé nesse Deus eterno, esse Deus que prometeu a ele uma descendência, esse Deus que prometeu uma vitória sobre o mal. Lá no livro do Gênesis 3,15, a promessa divina da vitória do bem sobre o mal. Abraão caminhou movido por essa certeza de que Deus providenciaria o cordeiro. Deus providenciaria o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Abraão viu o dia de Cristo. Cristo veio antes de Abraão, Cristo veio da eternidade, Ele é o enviado de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Peçamos a graça ao Senhor dessa penúltima semana da Quaresma, de amolecer o nosso coração e reconhecer a nossa salvação em Jesus Cristo. Ele é o nosso único Deus e Senhor. Nossa salvação está nele. Nossa salvação depende dele. Nós precisamos aderir e permanecer nele para termos essa vida. A vida eterna em Cristo. Que Deus nos dê essa graça de um coração arrependido e voltado para o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.